Hoje nós estaremos aqui em sala única. As salas Mocidade, UPA, não funcionarão, ficarão todos aqui juntos e teremos uma breve meditação. Vamos abrir a palavra de Deus, hoje não em Atos, mas no livro de Salmos, Salmos 78, versos de 1 a 11. Eu usei para pesquisa a série Cultura Bíblica da Vida Nova e também a Bíblia de Estudo do Expositor. É um salmo de advertência, de ensino, oportuno para o Natal também, para a véspera de Natal. Ele vai falar as promessas de Deus cumpridas em Davi. Deus cumpriu, apesar da infidelidade, muitas vezes, de Israel, mas Deus foi fiel, soberanamente. O Natal aconteceu, ainda que o povo escolhido falhou, mas Deus não falhou. Ainda que Davi falhou, mas Deus não falhou. Esse salmo nos mostra isso, a narrativa desde o Egito, desde a saída do Egito até os dias de Davi. E qual é a grande lição que eu quero transmitir? É que tanto esse salmo quanto o Novo Testamento, em Atos 28, versos 30 a 31, é como se a história parasse a narrativa. E de fato para. E qual é a ideia? É que agora é a vez da próxima geração. É a nossa vez. Então, é uma lição para nós, para os pais, para a igreja. Aquilo que nós vamos transmitir para as futuras gerações. O Natal, as promessas feitas a Davi, o Messias. Deuteronômio 6 aqui está no contexto, que é: pais, ensinem, inculquem nos seus filhos a palavra de Deus, ao levantar, ao deitar. Israel, ouve, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então é uma advertência, é uma história que não deve ser repetida nesse salmo, mas ela continua aberta. É a nossa vez, é a nossa geração. Será que nós vemos nesse salmo que Israel, eles se arrependeram, mas era um arrependimento como uma nuvem, como a névoa que logo passava. Era o amor de Israel, era assim. Então, que não seja o nosso amor assim, que o nosso arrependimento não seja tão passageiro, que o nosso amor não seja tão frágil como a névoa, que basta um sozinho quente que ela se dissipa. Às vezes a nossa fé é assim. Às vezes o nosso compromisso com nossos filhos, de trazer a igreja, não só de trazer a igreja, mas de viver o evangelho, de ensinar, às vezes é tão falho, tão breve como o de Israel. Que não seja assim, é a lição desse salmo. Que passemos com fidelidade às novas gerações, tanto a mensagem do Natal, que nós sabemos que não quer dizer que Jesus nasceu no dia 25, mas é uma data comemorativa, uma data importante, culturalmente importante. Até mesmo países que não são cristãos ouvem, sabem, é um testemunho às nações, mesmo através da cultura. Então façamos essa leitura e tenhamos esse exemplo para nós. Agora é nossa vez. Israel falhou, agora é nossa vez. A nossa história como pais e como igreja, de levar a tocha do evangelho aos filhos com fidelidade. Vamos ler juntos versos 1 a 11. Salmo 78, a providência divina na história do seu povo. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos juntos leiam os versos pares. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos.
para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Até aí, oremos, até o verso 11 mesmo. Senhor, esse salmo de ensino para nós, tem misericórdia de nós. Queremos transmitir o Evangelho, a tocha do Evangelho, de mão em mão, Senhor, com fidelidade para nossos filhos, para nossa geração, para nossa igreja. Ajuda-nos a sermos fiéis, em nome de Jesus. Amém. A ideia aqui é como, não sei se é o atletismo, qual é o nome daquele esporte, que é uma corrida, né? Corrida de bastão, não estou lembrado agora o nome, que passa, revezamento. Simone está ali dando ok, porque ela já foi corredora, viu, irmão? Simone já foi atleta. Agora a gente está tentando ser de novo, né? Mas Simone jogava, parece que dardo, né? Vamos tentar de novo, Simone. Mas, enfim, essa corrida de revezamento, onde um atleta entrega ao outro, e o outro corre, e depois entrega ao terceiro, talvez até o quarto, e vê quem chega primeiro. Assim é a transmissão da fé na igreja, na sociedade, na família. Temos que passar o bastão do Evangelho para nossos filhos com fidelidade. Esse salmo, o salmo de Asaf, a série Cultura Bíblica da Vida Nova traz um tema interessante, a fim de não esquecermos. É um tema sugerido nesse salmo, para que os pais não esqueçam, para que o povo de Deus não esqueça as maravilhas que fez, para que transmitam à geração. Isso mostra que a gente tem uma tendência ao esquecimento. A gente esquece, é consequência do pecado isso. O efeito que nos faz esquecer dos feitos de Deus, nos faz esquecer do compromisso maior da vida, que é amar a Deus e transmitir para os filhos e para a igreja e para a sociedade aquilo que Deus tem feito em nós. O povo de Deus esqueceu e muitas vezes deixou de transmitir às gerações seguintes, a fim de não esquecermos. Através desses, antes eu quero só falar aqui, né, antes de seguir alguns comentários, eu lembrei, ao ler esse salmo, da nossa irmã Arielle, que partiu esses dias. Oramos por ela várias vezes. E a Arielle é um exemplo de uma mãe dedicada a passar para os seus filhos o Evangelho. E o pai também. Pouco conheci do pai, mas eu vi no culto fúnebre ele falando. Aquilo que ele falou mostrou que ele também estava interessado, que ele também estava com compromisso, juntamente com sua esposa, de passar ali os ensinos para seus 4 filhos. Interessante na história de Arielle que foi algo que impactou a vida dela, o Evangelho, também o homeschooling, que é o ensino no lar para os seus filhos, e que ela não ficou para si só. Ela quis influenciar gerações, influenciar outras mães, outros pais, e conseguiu, né? Foi ela mesmo na morte dela, isso tomou um rumo muito grande. Pessoas, muitas, de outras nações, o esposo dela estava dizendo, de outras nações foram tocadas, influenciadas, e cabe bem aqui no contexto desse salmo, né? O compromisso de uma mãe, certamente o pai também, ali de mostrar. E na luta dela contra a enfermidade, uma das grandes lições que ficou, pelo menos para mim, foi que ela tinha essa preocupação de quem iria cuidar dos filhos dela, se ela morresse. E a preocupação de todos nós, pais, né? Quem cuidaria de nossos filhos? Mas ela foi aprendendo. 2 anos de tratamento, mais ou menos, de sofrimento, de quem cuida dos filhos dela era Deus, não era ela. Ela, enquanto viva, deveria ter a responsabilidade, mas também ela foi aprendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem vai cuidar dos filhos dela é Deus, e ela morreu em fé.
Que coisa linda. Até nos últimos dias de vida, essa semana, ela dançou com a filha visitou ela no hospital e ela ali em fé, não é, sendo fiel, conduzindo, celebrando até o último momento. Que coisa linda. É uma mãe de fé, um pai de fé. Esse salmo traz essa lição semelhante a todos nós. Uma ideia que nós tiramos desse salmo, segundo os comentaristas, esse salmo passa em revista a adolescência turbulenta de Israel, desde a escravidão do Egito até o reinado de Davi. É um salmo que traz a história para lembrar e para divertir e para ensinar. Visa também sondar a consciência deles e nossa, sobre a nossa responsabilidade. Então é um salmo que faz cada pai, cada mãe, cada líder de igreja pensar: eu estou sendo fiel nessa tarefa de transmitir o evangelho às futuras gerações. É uma história que não deve se repetir nesse salmo. Aqui, Asaf, que é o autor, ele não mente, ele conta as lutas, as infidelidades, as dificuldades, mas o salmo acaba com esperança, acaba mostrando que é Deus que não desiste do seu povo. Acaba no final, o salmo vai terminar mostrando a eleição de Deus, a escolha soberana, não por causa de Israel, mas pelo amor de Deus que instruiria os seus filhos, apesar de Israel ter falhado. Apesar de Davi ter falhado, o Natal aconteceria. Na cidade de Davi, Jesus nasceria, apesar do homem ter falhado. Então, esse salmo, ele mostra isso com muita sinceridade. A falha do homem, mas a promessa de Deus se cumpre. A justiça de Deus aparece aí, a misericórdia e o recebimento por nossa parte da instrução, pela fé. Devemos receber e nos esforçar. Conta os grandes milagres de Deus, acalenta o coração e mostra uma graça que persiste através da promessa, seus sinais na cidade escolhida e no rei escolhido. Vai mostrar a graça de Deus, a cidade de Jerusalém é citada, o rei terreno que foi Davi escolhido. Então, toda a história que Deus estava conduzindo, até chegar o Natal, Deus estava conduzindo toda essa história, a cidade escolhida, os feitos do Senhor naquele povo, o tempo, a saída do deserto, tudo é a nossa história. Tudo caminha para a consumação, quando Cristo voltará, o reino eterno de Deus, um só Deus e Pai, conduzindo a história deles, a nossa história também. Sabemos que a história acabou se repetindo. A tribo escolhida recusou o rei, Jesus. Na própria cidade escolhida, o verso 68 mostra isso. O verso 68 diz: escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Apesar disso, apesar de Deus ter escolhido a tribo de Judá, verso 68, a tribo de Judá, o monte Sião, que é Jerusalém, que ele amava, ainda assim, essa tribo recusou o rei. Na própria cidade escolhida. Vejam como o povo foi falho. Israel falhou, a tribo escolhida também falhou. A tribo de Judá falhou. Mesmo assim, o rei vem, ele cumpre. Pós-cativeiro babilônico, eles esperavam 100, 200 anos, e o Messias não nasceu, e eles se desesperavam. Será que Deus não nos ama? Porque nós viemos do cativeiro, as cidades não prosperam, estamos aqui reconstruir os muros, mas ficavam ali sem entender. Mesmo assim, o Senhor mostra o seu amor
e cumpre as promessas, e o rei vem, apesar deles terem rejeitado o rei dos reis, Senhor dos senhores. A história desse salmo, a história de Israel, aqui narrada nesse salmo, como já disse, termina abruptamente para a geração seguinte completar. Assim também o Novo Testamento interrompe sua história, nossos começos, em Atos 28, 30 e 31, para continuarmos com a fidelidade que é exposta no verso 7. O verso 7, eu diria que é como se fosse o centro aqui desse salmo, que diz assim: para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Eu diria que é o coração desse salmo. Para tudo isso, para quê? Para que os filhos, a geração que iria nascer, os filhos que ainda não estavam nem no ventre, mas que eles, quando nascessem, aprendessem, ouvissem os feitos de Deus e respondessem alegremente, e respondessem em fé, colocando no Senhor toda a sua confiança. Para que ensinamos aos nossos filhos os mandamentos? Para que trazemos à igreja? Para que todos os dias inculcamos Deuteronômio 6? Para que isso? Para que eles conheçam a Deus e coloquem em Deus a sua confiança. Se nós fizermos isso como igreja, como pais, nós somos bem-sucedidos na nossa geração. Uma geração que põe em Deus, que põe nos mandamentos de Deus a sua confiança. Não há maior alegria para os pais em ver os filhos crescendo e pondo a confiança em Deus. O que mais nós queremos dos nossos filhos? O que mais nós queremos das crianças da igreja? As notícias que teremos deles no futuro, o que é que nós esperamos? Como eles estarão no caminho do Senhor? Será que eles colocaram em Deus a sua confiança? É isso que queremos para os nossos filhos, para as nossas crianças. E como disse aqui, é a nossa vez, né, de completar. É a nossa vez. E o que é que nós temos feito para passar isso às futuras gerações? Eu penso constantemente nisso. Qual o legado que eu vou deixar particularmente, tanto para os filhos quanto para a geração, a juventude, né? A gente que trabalha com UPA, com MP, nos congressos, na sociedade, essa juventude que está aí. O que é que nós podemos fazer como igreja, como família, como indivíduos? E Deus vai dando a cada um dom, Deus vai dando ideias, Deus vai mostrando o que a gente deve fazer. Particularmente, eu sei mais ou menos aquilo que eu devo fazer para a minha geração. E estou procurando fazer. Eu penso, né, que Deus dá um dom e a gente tem um discernimento. O que é que Deus espera de mim? Você tem um trabalho, você tem um dom, ali Deus pode lhe usar para transmitir à geração futura. Cada um Deus dá um entendimento, o chamado. O princípio é para todos, mas a aplicação é na vida de cada um. Eu particularmente, como já disse, eu sei mais ou menos aquilo que Deus quer de mim e estou me esforçando para deixar o legado para os filhos, em primeiro lugar, que é a minha maior responsabilidade, e depois a geração de jovens e para todos que puderem ser alcançados. Então, há um comprometimento dos pais. Na história de Arielle, eu vi o esposo dela dizendo que ela se acordava, parece que 5 horas da manhã, para ler as Institutas de Calvino, antes de fazer uma live. Que compromisso! Será que a gente tem esse compromisso o que eu mais quero é Deus, o que eu mais quero é passar o Evangelho? Será que a gente tem essa tônica aqui desse salmo nas nossas vidas? Às vezes a gente se esquece, logo a gente dá atenção a outras coisas. Mas não deve ser assim. Para que eles pusessem no Senhor a confiança. Como o comentarista diz, esse salmo
ele é um sermão tirado da história. É Deus falando através da história de Israel. Aqui também nós encontramos milagres esquecidos. Asaf sai narrando. Aí no verso 3 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não, verso 4: não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Antes mesmo de nós termos a Bíblia escrito, né, o povo de Deus era um povo fiel. A tradição oral, de família em família. Se a gente olhar na história, eram famílias comprometidas a passar, avós, pais, passar aquilo que Deus tinha feito, a revelação antes de ter a Bíblia escrita. Depois, os tradutores da Bíblia, dos tradutores, também os escritores, aqueles que escreveram, aqueles que transcreveram também no hebraico com fidelidade, um idioma difícil, pelo menos para nós, não é? De certa forma, o hebraico antigo foi perdido, mas há o hebraico moderno, então mesmo assim eles tinham aquele cuidado com as letras, com as palavras, com o significado, aquelas famílias que passavam para os filhos com fidelidade às Sagradas Escrituras. Depois, né, eles nos contaram nossos pais, não encobriremos aos filhos. Também, através de Moisés, Deus faz com que ele registre aquilo que Deus revelou, aquilo que contaram os pais. Deuteronômio é escrito também com esse mesmo propósito. A geração que chegasse na terra prometida não deveria esquecer o que Deus fez. Aí Moisés escreve Deuteronômio para a geração seguinte, para os filhos que iam nascer. E é isso, esse compromisso ali, mesmo antes da Bíblia ser escrita, as famílias, eles ali com fidelidade, guardando os ensinamentos do Senhor na família, no idioma, ali nas tradições boas, nas tradições verdadeiras. Nem toda tradição merece a gente guardar, mas as tradições verdadeiras, bíblicas, fiéis, nós temos que guardar com fidelidade, como eles fizeram. Então aqui a gente vê milagres esquecidos. Inclusive, só falando ainda de Moisés, né? Deus disse a Moisés: vai escrevendo, Moisés, tudo que ele ia fazendo ali no deserto, vai escrevendo, Moisés. Hoje a gente tem a Bíblia aqui escrita. Mesma forma os apóstolos, mesma forma ou apóstolos ou alguém ali, um cristão de bom testemunho que os apóstolos supervisionaram. Então a Bíblia é confiável. Foram homens fiéis, homens que eram pela verdade, homens comprometidos com a sua geração e com o Evangelho. Presbítero Betânia, quando as crianças estiverem prontas, já podem descer. Então, vemos aqui também, ainda murmúrios de inquietação. O Asaf, ele mostra murmúrios de inquietação. Versos 32 a 39, arrependimento significante. Israel se arrependia. Muitas vezes se arrependia, renovava, parecia sincero. Vemos aqui também no verso 5, quando diz assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos. Eu quero ainda falar um pouco sobre Jacó, que veio à lembrança. Quando a gente olha para a Bíblia não esconde os pecados de Davi, a Bíblia não esconde, mas nós devemos temer e tremer. Da mesma forma, Deus não esconde os pecados de Jacó, os pecados de Abraão, Isaque e Jacó. Um desses pecados que essa família tinha era mentira. Abraão, mesmo sendo pai da fé, houve um momento que ele mentiu, dizendo que Sara não era sua esposa, com medo. É verdade que ela era meia-irmã, mas mesmo assim ele temeu.
Isaac, o filho, repetiu o mesmo pecado, mentiu da mesma forma, com medo de matarem a sua esposa ou dele mesmo. Jacó, o neto, foi mais mentiroso do que o pai e o avô. Eu quero concluir com esse pensamento. Quando Jacó se converte, quando Jacó está em aliança verdadeira ali com Deus, o pecado da mentira para. Ele agora vai lutar pela verdade, pelo evangelho, ele sofre, ele que foi enganador, agora muitas vezes tentaram enganar ele, e ele aguentou e ele foi fiel a Deus. O que é que eu estou querendo dizer? Que da mesma forma em nossas famílias, às vezes tem pecados de gerações que podem ser parados quando nós recebemos o evangelho. Quando nós recebemos o evangelho, devemos parar. Se nossa família for infiel, sejamos nós fiéis. Minha família não se preocupava em ensinar para os filhos, agora eu me preocupo. Então é uma mudança de postura, a nossa vez, a nossa geração. Que Deus nos abençoe. E como já disse também, que o nosso amor não seja como a nuvem, cedo passa, que o nosso arrependimento não seja assim. O texto vai mostrar também a ingratidão do Êxodo, a ingratidão pela terra prometida, e finaliza no verso 67 com a ideia da soberana graça de Deus e um novo recomeço. Apesar de tudo isso, Deus não desistiu do seu povo. Era um novo recomeço. Deus não desistiu deles, Deus não desiste de nós. Então tenhamos esse compromisso de passar às novas gerações com fidelidade a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração ainda. Cada um pense nessa hora. Esse salmo é um salmo de ensino. Cabe a nós uma resposta. Qual é a nossa resposta? Cada um pense na sua vida, na sua geração, no dom que recebeu e pergunte a Deus: o que posso fazer, Senhor, para transmitir o bastão da fé do Evangelho com fidelidade? Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a contar para os nossos filhos os teus feitos, a contar para a geração nossa. É a nossa vez, Senhor. Queremos fazer com fidelidade, como igreja, como famílias, como teu povo em toda a terra. Abençoa cada pai, abençoa cada um que está aqui, cada jovem também, cada adolescente, cada criança possam receber o ensino com alegria e também se comprometerem a transmiti-lo também. Oramos em nome de Jesus. Amém.